Paz do Senhor Jesus, queridos amigos e amigas em Cristo. Estamos de volta para mais uma live para falar da palavra do Senhor Jesus. Um beijo para toda a raça de víbora que me inspira e me motiva a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da palavra. Essa live especial foi devido a uma irmã que comentou um vídeo e isso ficou martelando na minha cabeça. Eu fui buscar na palavra com a ajuda do nosso pastor Felipe. Paz. Estaremos expressando algumas situações que foi ali expressada e que tem muito movido o íntimo do meu coração. Quero agradecer a Deus pela vida da Vaza, que foi usada por Deus para despertar em mim o desejo e a curiosidade de buscar mais o Senhor. É baseado na palavra do Senhor que se encontra registrada em 1 Pedro, versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então nós vamos estar falando um pouco sobre a palavra santo, sobre santidade, santificação, que há uma grande diferença do que as pessoas pensam. As pessoas acham que eu ser santo, eu vou ser perfeito, e perfeito só há um, que é Deus. E santo também só há um, que é Deus. Porém, ele nos diz que nós devemos buscar santidade. A palavra santo, ela significa separado. Nós devemos nos separar daquilo que desagrada ao Senhor. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Isso só nos torna próximos do Senhor. E é o que as pessoas às vezes confundem. Acham, você tem que ser santo. Ela até citou uma palavra que nós temos que ser exemplo. E... irmãos, para quem me conhece sabe que eu não tenho trava na língua. Então, fica aqui um recado para a senhora, em nome de Jesus, que se a senhora assistir essa live, que exemplo é só Jesus Cristo. Nós estamos na terra lutando, buscando a perfeição só em Deus e lutando pela nossa salvação. Então as pessoas falam, tem que ser exemplo porque é pastora, porque nós somos homens e mulheres falhos, pecadores, como qualquer outra pessoa. E se valesse de alguma coisa o nosso exemplo, talvez muitas pessoas, como a própria senhora mesmo, fecharia a boca e oraria por aqueles que estão debaixo do rodanel, que estão pelas favelas perdidos. E não é porque eles escolheram, é porque todos nós temos lutas e guerras interiores. Mas o Senhor nos ensina como Ele foi santo e buscava por nós, nós temos que buscar por essas pessoas. Então que nós venhamos nos atentar e aprender da palavra para poder falar e querer cobrar de alguém. Amém? Nosso pastor Felipe está com a palavra em nome de Jesus. Bom, a primeira coisa, vamos lembrar lá da parábola da candeia, que está lá em Lucas. Quando diz, ninguém acendendo uma chama a cobriria com um vaso ou a colocaria debaixo da cama, porém a colocaria num velador. Bom, primeiramente, para um vaso chegar a um ponto de querer apagar uma candeia, ele precisa estar vazio. Vaso cheio, ele não se importa, ele não perde tempo em ficar comentando coisa no Facebook. Aleluia! Em ficar cuidando da vida do próximo. Vaso cheio perde tempo sim em somar para o reino de Deus. Não se importa se o outro está fazendo, se o outro está em santificação. Temos que perder esse termômetro de santidade. O que acontece muito hoje nas igrejas é esse termômetro de santidade. Porque aquela pessoa não é tão santa e eu sou santo. Ei! Vaso cheio não perde tempo com tarefas fúteis. Vaso cheio perde tempo sim em pregar a palavra, em pregar para aqueles que estão debaixo de uma sarjeta. Muitas vezes pregar para aqueles que estão precisando aí no celular. E você perde tempo olhando para fora. Temos que ter noção que sermos evangélicos, sermos cristãos, estamos na palavra de Deus, Deus não faz deixar de ser pecadores, não. A gente ainda continua pecadores, porém pecadores redimidos. Quando você está na presença de Deus, você fazer parte de uma igreja, não te faz deixar de ser pecador. Porém você é um pecador redimido. Então a gente tem que buscar, sim, todos os dias, o caminho da santidade e da santificação. Mas isso não nos faz santo, porque santo só existe um. Perfeito só existe um. Eu não sou perfeito, eu sou cheio de falhas, sou humano. Porque nas minhas veias não corre azeite, corre sangue. Sangue. Fui gerado do pecado e no pecado eu me criei, está na palavra. Porém não preciso continuar no pecado, mas sou fruto do pecado.
E umas coisas que as pessoas elas confundem muito, assim. Eu cheguei a um tempo de até pensar isso também, que roupa fosse sinônimo de santidade. E na verdade não é. Eu vejo mulheres e homens de Deus que se vestem a caráter cristão, terno, gravata, as mulheres com saia até o pescoço. Mas vida com Deus não tem. É aparência, é capa. Então eu aprendo com o Espírito Santo de Deus que Deus ele quer ir além das aparências. Não importa se você usa calça, se você usa saia, não importa a sua intimidade, o seu particular com Deus, e isso só Ele conhece. Então quem somos nós para dizer que se a fulana usa uma calça ela não tem Deus, ou que ela não é um exemplo? Eu conheço pessoas, irmãos, eu sempre falo isso nas minhas lives, homens que estão no espiritismo, no catolicismo, e são mais tementes a Deus do que muitos crentes que estão dentro da igreja, porque elas vivem uma vida de santidade com Deus. Elas têm um particular, elas têm um amor que às vezes falta em muitos cristãos. Então, se nós queremos ser santos e queremos ser separados, devíamos começar pelo amor ao próximo, pelo amor à palavra, pelo amor ao evangelho, que é o que nós já não vemos mais. E santificar é nos consagrar, é nos dedicar ao Senhor, é nos entregar para Ele, independente do que fulano, beltrano, ciclano vai pensar. Nós temos que ter a nossa vida com Deus. E quando o Senhor aqui pede que nós sejamos santos, como Ele foi santo, é que nós venhamos a cada dia nos separar daquilo que desagrada ao Senhor. Mas eu vejo homens e mulheres que se vestem a caráter, né? Tem todo... Mas a língua é maior do que a boca. Tá se deixando usar pelo adversário, porque eu só conheço um acusador, que é o adversário. E aí fica nessa acusação, mas que em nome de Jesus toda a cadeia de acusação venha cair por terra, que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ver um novo tempo com Cristo, santificando sim a nossa vida, o nosso caráter, a nossa língua, o nosso pensamento ao Senhor, para que o Senhor venha cumprir sobre nós a sua boa palavra, para que nós venhamos a cada dia nos aproximar de Deus e nos afastar daquilo que desagrada ao Senhor. Bom, lembrando outra coisa, primeiramente, julgador e acusador é o capeta. Quem sou eu para julgar se você está santo na presença de Deus ou não? Você às vezes pode andar com uma roupa diferente, porém seu caráter pode ser melhor que o meu. Então quem acusa é Satanás. Pessoas hoje na igreja acham que só porque vivem em uma vida de regrarias, não posso usar calça, que eu não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer isso, está santificado. Não é isso. Não se esqueça que fazer parte de uma igreja não quer dizer que você é santo. Ei, meu irmão, Satanás nasceu no céu. Ele era um anjo de luz, um querubim ungido por Deus. Você tem noção do que é isso? Satanás nasceu no céu. Você está na igreja achando que é muito santo. E aí? Então, por isso você está livre da condenação? Eu não estou livre da condenação, não é por um título, não é por um status. Eu não estou livre da condenação. Agora, o que vai me livrar é minha presença diante do Pai. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Qual o fruto que você tem dado, irmão? Aleluia. Seja reconhecida pelos seus frutos. Olhe menos para a vida do outro e olhe para a sua. A gente perde muito tempo olhando para a vida do próximo. Porque ele está fazendo isso, porque... Ei, olha para você. Dá fruto. Se preocupa em dar fruto para Deus. Muitos hoje em dia estão se preocupando demais. Porque ela não é santa, porque ela usa uma calça, porque isso. Ei, para de regralias. Sim, automaticamente, quando você tem um fruto do Espírito Santo, ele vai te moldar conforme o caráter do Espírito Santo. Você vai criar os frutos do Espírito Santo. Só que não se esqueça que o fruto não vem de uma hora para outra. O fruto de uma árvore, ele vai crescendo com a cor do tempo. Então, quando é plantada uma árvore e a árvore representa uma vida de uma pessoa, a pessoa não vai mudar instantaneamente. Não vai dar fruto instantaneamente. Vai ser todo um processo de aprendizado, um processo que ela vai aprender e Deus vai mudar o seu caráter. Quantas vezes você não ouviu falar sobre o vaso de barro? Que Deus é o oleiro e Ele vai moldando. Você já é um vaso de barro. O que acontece é que às vezes você dá uma desbalancada e Ele precisa endireitando. Você não é um vaso perfeito. Só que muitos veem isso e falam, não, porque eu estou super santo. Ei, lembra lá o que está escrito em Coríntios? Se eu não me engano, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que se julga firme, cuide-se para que não caia.
Então cuide mais da sua vida, da sua comunhão com Deus. O que acontece por esses motivos que está acontecendo de muitos estarem matando almas. O que aconteceu, pastora? Certa vez eu estava na igreja, entrou uma prostituta na igreja. E uma obreira ali foi, não, você não pode vir assim para a igreja porque é falta de temor. Ei, ela acabou de entrar em uma igreja. Ali é o normal, é o natural dela. Para ela não está fazendo nada de escandaloso. Ali é o normal dela. Então é preciso sim um tratamento. De acordo com o tempo vai ter um tratamento com aquela vida. Mas não é você querer impor. Quando nós falamos que nossa vida é um exemplo, é em vez de nós chegar e falar assim, ei, você deve fazer isso, 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 querer impor regras. É você tomar atitude e mostrar na sua vida. Não você mostrar para o outro, você está errado por fazer isso. Não, dá exemplo você na sua vida então. Você quer mudar alguém? Mude você primeiro. Você quer mostrar o que é santidade para alguém? Então vire santo. Se você conseguir, amém. E se alguém vê você também, fique amém. Porque eu garanto, se você for santo, Deus te recolhe. Deus não vai perder sua alma para o diabo. Então quando você é santo, Deus te recolhe. Então não se esqueça disso. Santidade, santificação não tem nada a ver com regrarias. Regraria é uma coisa. Até mesmo, digamos, doutrina. Confundem muito com doutrina. Doutrina é um segmento de cada denominação. Agora, a questão da santidade é uma coisa do Espírito Santo. Você se torna santo a partir do momento que o Espírito Santo prova no seu espírito, na tua alma e vai te moldando. Agora, santidade não tem nada a ver com a carnal. Santidade é aquilo que fortifica o teu espírito. O exemplo disso era o apóstolo Paulo. Ele estava em santificação, ele era santificado. Sua carne estava fraca. Certa vez ele foi preso com Silas na prisão. Porém, a sua carne, mesmo ele sofrendo, mesmo ele machucado, ferido, o seu espírito estava forte. Então, mesmo ferido, ele ainda teve forças para louvar, forças para clamar. Então, se você se sente indiferentemente santo, cuidado. Porque é como eu costumo falar, eu peço todo dia para Deus, Deus me molda conforme o seu caráter. Me faça conforme a tua vontade. Pois eu sei que eu sou falho, que eu peco. Desde o momento que eu acordo, no meu primeiro pensamento, eu estou pecando. Porque fala na palavra que nós pecamos até mesmo com os pensamentos. Você peca até mesmo no olhar. Então tome cuidado com as palavras que você usa. A palavra tem poder. A sua língua tem poder para dar vida e morte. Então não queira medir santidade de alguém. Deixa na mão de Deus. Faz a sua parte para com o reino de Deus. O maior exemplo é Jesus Cristo. E incrivelmente ninguém quer seguir, né? Porque esse foi santo, não tinha pecado, não tinha iniquidade. Perdoou os seus ofensores, os seus opressores. Deu com amor. Então assim, se quer um exemplo, tá aí Jesus. Se ele, mesmo morrer naquela cruz, por mim, por você, não foi o suficiente, não vai ser a minha vida, irmãos. Não vai ser a vida de nenhum pastor, de nenhum missionário. É o que nós precisamos entender. Nós vamos quebrar esse jugo da religiosidade que o homem tem que... Não, a gente tem que ter a nossa vida com Deus. Nós temos que fazer por Deus. Não porque as pessoas vão olhar para mim e vão... Não, irmão, isso é errado. O exemplo é Jesus Cristo. Nós temos que seguir. A Bíblia diz seguir, prosseguir e conhecer. Porque quando nós conhecemos e nos aproximamos da santidade do nosso Deus, nós desejamos sim ser moldados por Ele, nos aproximarmos por amor a Ele. Não porque fulano, ciclano ou beltrano vai falar, ou vai achar, ou vai pensar. Até porque santidade representa que uma entrega completa a Deus. É uma separação do seu eu para Deus. E a partir desse momento que você tem a separação, você prova na sua vida. Não é preciso você apontar. A partir do momento que você se entrega para Deus, é uma entrega de amor. E o que é uma entrega de amor? É uma entrega de vontade espontânea. Não é aquela entrega com imposição. Deus não quer sua entrega por imposição de alguém. Fala, ai, só porque tal pessoa está mandando você se entregar, ser mais santo, se vestir. Isso não é entrega para Deus. Deus quer uma entrega verdadeiramente do seu coração. Quantos você não vê aí que usa terno, gravata, como foi falado, pastor? Usa terno, gravata, só que não tem uma vida, uma comunhão com Deus. Ei, tenha noção que existe dois tipos de pessoas, tá? A pessoa que é usada por Deus e a pessoa que é de Deus. A pessoa que é usada por Deus muitas vezes está lá na igreja.
Ela só é usada quando está na igreja, entre quatro paredes, ou em cima de um altar. Mas aquela pessoa que é de Deus, que é santificada, que é santa a todo momento. E não é uma pessoa que vai mudar o pensamento dela. Não é acusações que vai mudar o pensamento dela. Porque quando uma pessoa está santificada, quanto mais acusação, é mais glória que ele dá aos céus. Porque quanto mais acusações ele sabe, só atiram pedra na árvore que dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto, não. Você só chuta cachorro que late, cachorro que deixa você com medo. Então, automaticamente, se estão te atirando pedra, se estão falando que você não é santo, que você está errado, glorifica a Deus. Sabe por quê? Uma coisa é certa. O único digno de receber toda a honra e todo o louvor é Deus. Então não se importe, porque vai aparecer na sua vida sempre. Em comunhão com Deus é isso, é viver em guerra. Eu costumo falar, eu vivo constantemente em guerra, mas eu vivo para servir. E se eu não viver para servir, não sirvo para viver. Porque o que é minha vida sem servir a Deus? Não sou nada, não passo de poeira. Então quando eu sirvo a Deus, ainda que seja pouquinho que eu faça, eu estou fazendo a minha parte para Deus. Eu não me importo com o que o próximo está fazendo. O que eu tenho raiva, eu falo que eu tenho raiva, é pessoas querendo, mas está errado ali, está errado ali. Deixa Deus tratar. Se ele estiver errado, Deus vai tratar com ele. Ninguém toca no ungido. Em Provérbios já dizia, a tendência com a qual você julga, você é julgado. Hoje você julgou. E uma coisa que não tem um nexo. Se tivesse um nexo, que se tivesse alguma coisa relacionada à santidade, seria uma questão. Só que não teve nexo desse julgamento. Porém, a tendência com a qual você julga, você é julgado. Hoje você julga, hoje você lança suas palavras, mas amanhã essas palavras voltam para você. E quando voltam, voltam 7 vezes mais. Porque o que é lançado, quando volta, volta aquilo e mais 7 vezes. E o maior exemplo foi, humanamente falando, foi Daniel. Mesmo na Babilônia, mesmo ali distante de tudo, do seu convívio natural, se santificava ao Senhor. E enquanto ele se santificava, eu não vi ninguém se espelhando nele para querer se santificar também, mas eu vejo pessoas tentando derrubá-lo, e hoje em dia é assim que acontece. Quanto mais nos aproximamos de Deus por amor, porque nós sentimos a necessidade de ser melhor para o Senhor, para agradar e para servir ao Senhor, o que nós vamos ver é Sanbalat, Tobias, Gesem tentando derrubar o muro, o altar de adoração que nós estamos fazendo ao Senhor. Então, irmãos, fica aqui o recado. Se você está se aproximando de Deus, aproxime-se mais, porque a palavra diz, aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Mas cuidado com as suas palavras, cuidado com você, o julgamento que nós impomos pela vida dos irmãos. Não existe termômetro de santidade. Eu não posso dizer que eu sou mais santa, que ele é mais santo, que a irmã é mais santa. Existem sim pessoas renunciando às suas vontades para agradar a Deus, independente do que as pessoas pensam. Infelizmente, quando nós fazemos isso ao nosso redor, nós vamos encontrar pessoas para dizer assim, olha, eu vou com você, vamos crescer junto. Não, vamos encontrar pessoas querendo achar pecado, porque eu vejo muitos homens e mulheres de Deus se dedicando com compromisso à palavra, à verdade do Senhor, mas eu vejo também irmãos à sua volta tentando procurar um pecado para derrubar. Para com isso, irmão, repreende da sua vida o espírito de Caim. Junte-se a Abel e oferte o melhor ao Senhor. E que esse espírito de Caim vinha cair sobre a mim e sobre a sua vida. O que acontece é que ele ia quebrar a regra de excelência, né? Davi, Caim, no caso, ele tinha um espírito de mediocridade, ele tinha um espírito de derrota. E quando ele viu a excelência que tinha dentro do espírito de Abel, ele não aceitou. E em vez dele querer fazer o bem também, porque Deus falou para ele ali, não fará bem se você fazer o bem? Porém ele fez o quê? Jesus quando falou isso, falou assim, Deus falou, ei, eu estou vendo aí dentro de você, eu sei que você tem capacidade de fazer bem também. Eu estou vendo dentro de você que você tem a capacidade de fazer como o seu irmão. Só que ali ele não quis fazer o bem, ele resolveu matar a regra de excelência. Já que eu não posso fazer que nem ele, o que eu vou fazer? Vou matar, vou exterminar, e aí o meu vai ser melhor. Só que não se esqueça, ainda que você tente quebrar uma regra de excelência, isso não vai prejudicar a vida do outro. Porque Abel, ele morreu, mas ele fez uma coisa santa para Deus. Então ele foi morar com quem?
com o pai. Agora, e Caim? Fala que foi deixada uma marca nele para que todos vissem. A marca vai ser deixada naquele que tenta apagar, naquele que tenta marcar a regra de uma excelência, porque ai daquele que tocar em ungido. Então quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Quem é a pastora para julgar? Não somos nada, não passamos de poeira. Uma coisa é certa, a unção que você respeita é a unção que você atrai. E toda unção dedicada por Deus, dada pelo Espírito Santo, meu irmão, eu respeito. Porque eu quero sempre a porção dobrada. Eu peço sempre mais, Deus, que eu diminua e que o Senhor venha resplandecer em mim. Que eu diminua e o Senhor venha resplandecer em mim. É isso que temos que fazer. Precisamos tirar essa visão, abrir nosso entendimento intelectual para entender que não somos nada para julgar. E quem somos nós para quebrar uma regra de excelência? Se o seu irmão está fazendo bem, meu irmão, não tente matar. Pegue carona você nesse bem e faça o bem você também. Sabe por quê? Se eu fiz um milagre, tenho certeza que você vai fazer 2 vezes mais. Só que eu não sou capaz de nada. O milagre quem faz é Deus. O Espírito Santo que está sobre a minha vida é quem resplandece. Então assim como ele desceu na minha vida, na vida da pastora, vai descer na sua vida também. Mas para isso você tem que andar em santidade, em santificação. Lembrando que santidade e santificação não tem nada a ver com ser imperfeito. Uma coisa é outra coisa. Santidade é você saber que você é um ser imperfeito, que você é pecador, mas é um pecador redimido, caminhando em caminho do Pai. Agora, você perfeito, desculpa, você vai tentar sozinho, você acha que é perfeito, você já é errado. Porque perfeito só existe um. E até hoje só existe um. Nós somos seres imperfeitos. Irmãos, tenha noção, Satanás sim, ele era perfeito quando estava no céu. Quando ele ainda era Lúcifer. Quando ele estava no céu, ele pecou, querendo se assimilar a Deus. Não, porque eu também posso. Ele tentou se assimilar, ali ele pecou. E agora ele não tem direito de perdão, porque ele é um ser perfeito. Se você tem direito de perdão, é simplesmente por isso, porque você é imperfeito. Então você como imperfeito, você como homem, se coloque na posição de homem, na posição de servo, que é isso que nós somos. Indiferente de cargo, indiferente de título dado pelo homem, você é homem, você é servo do Pai. Então não queira julgar um ou outro, faça o seu. Se você é vaso cheio, se você se julga cheio, cuide-se para que não caia. Se você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, não se preocupa com a vida dos outros. Se preocupa em somar com o reino dos céus. Como já dito, vaso vazio, ele se preocupa em preencher a candeia. Agora, vaso que está cheio, se preocupa em somar com o reino dos céus. Amém? E a nossa oração hoje é para que Deus levante Eliseu na terra. Glória. Porque quando ele viu um homem de Deus ali, Elias, ele desejou a porção dobrada. Que nós venhamos seguir esse exemplo. Esses são exemplos a ser seguidos, irmãos. Porque nós vemos que ele viu seu irmão prosperando, fazendo milagre, via que Deus era sobre a vida dele, e ele desejou que Deus derramasse sobre ele também. Sem tirar, mas no espírito de admiração. Não, vou contigo, vamos caminhar junto. E eu quero que você tenha em dobro. E ali serviu Elias. No tempo que eles andaram juntos, não abriu mão de estar com Elias. Então que Deus levante nos dias de hoje sobre a mim, sobre a sua vida, sobre a nossa volta, nessa geração. Eliseu que deseje a presença de Deus, tanto quanto as pessoas possuem. Em vez de questionar aquele que está em pecado, em vez de acusar aquele que está caído, que nós venhamos estender as mãos para ajudar, que nós venhamos fazer a diferença. Porque ser diferente, irmão, não é o jeito que eu me visto, não é o jeito que eu me comporto, é a minha atitude diante da dificuldade de um irmão. Porque para acusar tem muitos, principalmente Satanás, que é o maior acusador. E todos aqueles que assim o fazem são os seus adeptos. Agora, para estender a mão, para ajudar, para se colocar no lugar do irmão e perceber que todos nós passamos dificuldade, como nós gostaríamos. Certa vez eu assisti um filme que tem por título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse filme mudou a minha vida, porque hoje eu me coloco no lugar da pessoa. Peraí, meu irmão tá com fome, e se fosse eu?
Eu não gostaria de que alguém me desse um prato de comida, mas não é resto. É um prato bem feitinho, quentinho. E por que não fazer pelo meu irmão? Independente do pecado que ele cometeu, independente da situação que ele vive, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer a diferença. E só há diferença quando há amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, em nome de Jesus, que vocês venham meditar nessas palavras, que nós, porque começa por nós mesmos, como eu disse, depois que a irmã comentou lá, eu fiquei, a palavra confrontou com o meu espírito, porque eu não tenho que ser exemplo para ninguém, eu tenho que servir ao meu Deus, porque ainda que eu faça, houve uma época da minha vida que minha mãe teve que me ameaçar de me bater, porque eu jejuava todos os dias, eu orava todos os dias, já não tinha vida, eu não vivia para mim, eu vivia para Cristo, e para ajudar as pessoas. E a minha mãe começou a perceber que eu estava me dando demais. E as pessoas não reconhecem, pelo contrário, estavam procurando um pecado para me derrubar. É verdade. Sabe o que acontece, pastora? É como diz, você pode fazer 1000 coisas certas. Uma coisa você faz de errada, ninguém vai lembrar das 1000, vai ver aquela errada. É assim. E o que acontece muito? Um tema, santificação e santidade. Já é um tema forte. Você quer o exemplo? Poucas pessoas vendo, só pessoa de fé que tá vendo. Porque agora coloca um tema, prosperidade, promessa para sua vida. Ontem a gente fez uma falando de promessa, hoje de manhã eu fui ver 100 e poucas pessoas. E eu falei assim, engraçado que quando você coloca santidade, Deus está voltando, se prepara, é a vinda de Jesus, poucas pessoas olham. Mas agora quando você coloca prosperidade, porque Deus tem promessa, revelação, é assim. A pessoa está se esquecendo que promessa não vai te levar para o céu, que revelação não vai te levar para o céu, que prosperidade não vai te levar para o céu. Agora a santidade se leva para o céu. Porque para herdar o reino dos céus, precisa ser santo. Não tem mais o que falar. Então fique com essa palavra. Se você está buscando morar nos céus, vive em santidade. E outra, no céu não tem picuinha, tá? Se você gostou ou não gostou, bem, você vai ter que me aturar se você for para o céu. Porque eu vou estar lá. E eu garanto que eu vou apertar sua mão e dar uns glória ainda. Porque no céu não vai ter desavença, meu irmão. Quantas pessoas você vê aí que ficam julgando, então não interessa se você gosta ou deixa de gostar. No céu não vai ter picuinha. No céu vai ser lugar santo, lugar para adoração ao Pai. Então se você está assim hoje, é mais fácil você se olhar e se avaliar. Qual tem sido as suas prioridades? Ser candeia ou ser o vaso que vai tentar apagar a candeia? Ser vaso cheio ou um vaso vazio, se preenchendo com a vida dos outros? Amém? Deus abençoe com essa palavra aí. Até a próxima, em nome de Jesus.